O salmista, no livro, nós chamamos Bíblia da Palavra de Deus, ele mostra que a ira de Deus dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Amém. Deus é o nosso promovedor da condição para nos alegrarmos. A Thalia está meio escondida de mim aqui esse poste aqui está escondendo-a. Um pouquinho mais para cá eu vou vê-la. E é no Salmo 30 que Davi apresenta razões pelas quais ele louva ao Senhor, lembrando sempre que o louvor leva-nos à compreensão daquilo que Deus faz, dos feitos, maravilhas, milagres do Senhor. E Davi está louvando aqui no Salmo 30 por livramento. Até mesmo o fato dele ter clamado a Deus por uma doença e do Senhor receber a cura. Senhor meu Deus, clamei a ti, tu me saraste. Olha aí, que desafio para nós, poder clamarmos ao Senhor, colocar diante dele aquilo que inquieta, perturba, incomoda o nosso coração. Estou lembrando agora da irmã Inês de Ribeirão Preto, está aguardando a cirurgia da outra vista, que eu creio ser a vista direita, mas o procedimento de restauração da cirurgia que ela havia feito na vista esquerda, foi realizado o procedimento e ela está enxergando super bem. Na idade que ela tem, no momento da vida dela, isso é muito importante. Traz aí a expressão de gratidão, de louvor, Deus abrindo portas, providenciando, operando com o agir dele, onde a necessidade da operação dele acontecer. Então, ainda que o choro venha durar a noite toda, é possível que, tal como o salmista, pela manhã, você receba a alegria do Senhor. O povo de Israel, quando estava retornando do cativeiro, eles ficaram muito alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Salmo 126, versículo 3. A expressão deles, entendendo a maravilha, o milagre, a providência de Deus para com eles. Por isso que o autor de Provérbios acerta em cheio quando ele diz: todos os dias do aflito são maus, mas de coração alegre tem um banquete contínuo. E a nossa alegria, verdadeira alegria, ela vem do Senhor. Estado emocional tão bom, né, quando nós estamos alegres. Você está alegre por estar aqui hoje à noite? Alegria está. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. Os que não estão em Barreto, estão fora, né, como o pessoal que está na transmissão, que pode ainda assim receber a transmissão do ensino da palavra do Senhor. Nós estamos estudando sobre trabalho, bênção e propósito. Eu vou para a leitura em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, versos 10 e 11. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 10 e 11. Logo, logo nós estaremos nessa segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, 10 e 11. Eu estou falando sobre trabalho, bênção e propósito, mas estamos aprendendo sobre os inimigos do trabalho. O primeiro deles, só estou no primeiro, hein? É o primeiro, são 4 inimigos que eu vou mencionar. O primeiro deles é, que eu estou na minha ordem aqui, eu coloquei a preguiça. E você vai ver que preguiça é uma coisa séria, viu? Tem gente que está viciado em não fazer nada.
E entenda, é tão sério quanto o alcoolismo, quanto o crack, quanto as drogas que você conhece. É sério, por isso que o título hoje, o assunto hoje, é o trabalho que causa desonra e gera dependência. É a dependência que você está pensando. É isso mesmo, a pessoa se torna dependente. O cérebro dela começa a produzir, há um mecanismo de defesa que vai contra frustrações, contra esforço. É mais ou menos aquela situação do indivíduo. Já viu aquela situação? Eu li, em algum momento eu li sobre isso. O camarada amanheceu com uma vontade tenebrosa. Sabe, aquela vontade imensa de trabalhar. Aí perguntaram para ele, o que você fez? Ah, fiquei num cantinho quietinho e deixei a vontade passar. Deixei a vontade passar. Então, mas é algo sério. Tá? Segunda aos Tessalonicenses, já encontraram lá? Coloquemos-nos em pé, desgruda um pouquinho da cadeira, daqui a pouquinho você vai ser devolvido. Com exceção da irmã Neuza, que tem as dores que ela mencionou. Irmã Neuza, fica aí sentadinha, a senhora está na exceção aqui, viu? Ela tem dores, é difícil para ela, tá? Nós entendemos. Os demais que ainda estão com a condição boa, alguns instantes apenas em pé. 10 e 11 de 2 aos Tessalonicenses. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Ok, vamos orar. Aliás, vamos até o 12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Amém. Graças te damos, Senhor Deus, nesse momento de orarmos pela mensagem, pregação, ensino da palavra do Senhor, como também lembrarmos daqueles amados que em suas enfermidades, em seus momentos lidando com a enfermidade, como a exemplo da irmã, a missionária Angélica, Deus, como é lindo ler o salmista dizendo que clamou ao Senhor, e o Senhor trouxe cura, sarou a enfermidade dele. Que a mão bondosa e poderosa do Senhor se estenda sobre a missionária Angélica. Também a Dona Maria Cordeiro, Deus, o seu filho Fernando. Oramos pela Dona Maria Cordeiro, no conhecimento do médico dos médicos, como Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E quanto ao seu padecimento do câncer, apesar de tudo, o Senhor a tem livrado de dores. E oramos para que o corpo frágil dela tenha a obra de intervenção do Senhor. E cumpra-se o teu propósito, Deus. Também oramos, Pai, pelo Luiz Antônio e o Taker de Andrade. É esse mesmo que, padecendo do pâncreas, temos orado. Ele vai ser submetido a vários exames, Deus. Estamos orando para que o Senhor venha restaurar, se for do teu propósito, o pâncreas dele. Mas, acima de tudo, estamos orando também pela esposa e filhas, para a proclamação do Evangelho, conhecimento de Cristo Jesus. E toda a família será alcançada ao conhecimento da salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Familiares da irmã Rosângela, a própria irmã Rosângela, oramos, Deus, que ela tenha uma harmonização e dependência ainda maior do Senhor, compreendendo que o Senhor tudo pode. Oramos também, ó Deus, pela irmã Inês. Está próximo, está chegando o momento de que não mais nos ocuparemos na questão da visão dela. Já a outra vista terá o procedimento que vem do Senhor. A restauração que ela está aguardando
nós estamos na dependência do Senhor. Não tem nenhum órgão, nenhuma pessoa impedindo. Estamos apenas aguardando o sinal verde do Senhor. Oramos, Pai bendito, dando graças por tudo. Salvação da Verônica, Elias, meu sobrinho Júlio, Jaqueline e João Henrique, minha irmã Ângela, colocando no altar do Senhor nesta noite, Deus. A irmã Marta Jó, a irmã Nancy e outros que estão na transmissão, oramos também, Deus, para que a transmissão proceda no poder e autoridade do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. A criança é uma grande observadora. O aprendizado de um garotinho, de uma garotinha, está muito voltado para a observação e a repetição. A criança, quando vê a mãe pegando na vassoura para varrer, que bom se ela tem a vassourinha dela, não é? E ela pode praticar este empenho, até alegria. Eu lembro-me, no nosso programa de rádio, lá em 2008, quando nós, uma única vez fizemos isso, nós tivemos um apoio imenso. 140 presentes para as crianças. Nenhum presente estava embrulhado, porque numa ordem de sorteio havia a condição então da criança escolher o seu presente. E tinha uma cadeirinha, que a criança que escolheu aquela cadeirinha, era exatamente o que a família depois me relatou. Ela subia naquela cadeirinha para lavar a louça, ajudando em casa. Instrui o menino no caminho em que deve andar, tanto na questão do ensino espiritual, mas você quer que seu filho e sua filha seja alguém, quando na idade adequada, conveniente, que ele não seja preguiçoso, não é? Mas que ele seja alguém trabalhador. Eu sei o que eu estou dizendo. Esposa, às vezes até mais esposa, no caso meu, filhas, né? Eu só tenho filhas. Mas que privilégio que é. Então, observação e repetição da criança. Quantos meninos, né, não brincam com a atividade que é o trabalho dos seus pais, não é? O filho do médico dizia assim, quando garoto eu ficava observando meu pai no consultório, atendendo, né? Observando. E depois ele veio a se tornar, tal como o pai, um médico. Então, várias profissões. Onde nós andamos e percorremos, nós encontramos pessoas trabalhando. Mas é por um tempo que você vai se ocupar imensamente com com essa bênção, né, de estar no campo de trabalho. Porque vai chegando o momento, é claro que tem as exceções, não é? Eu vi um senhor entrevistado com 95 anos. Ele ainda conseguia pegar numa enxada, carpir, cuidar da plantação dele, mas é uma raridade. Você vai ficar, qualquer coisinha, conforme a idade que você tem, você sofre uma imensa canseira. Então chega aquele momento da aposentadoria. E alguns dizem assim, eu trabalhei tanto. E agora chega o momento da aposentadoria. Mas eu sempre tenho a ressalva que é importante você se ocupar em alguma atividade, não ficar sem fazer nada, porque vai te levar ao tédio, pode te levar a um sintoma de se sentir inútil. Então, sempre é bom ter algo para estar fazendo. Por isso que entre o povo de Deus, as pessoas se ocupam em trabalhos voluntários. Temos aqui o Hospital de Amor, que tem pessoas estendendo e operando, trabalhando em favor de outros voluntariamente. Tá? Isso é importante.
Ok. Trabalho é uma bênção e Deus é o autor do trabalho. E a Bíblia, quando nós introduzimos falando a respeito do primeiro inimigo do trabalho, eu coloquei na minha ordem aqui a preguiça. E nós temos aprendido que não é apenas uma questão de uma falta de disposição física. É um vício moral e espiritual que vem para ser contra o propósito de Deus, que é produtividade e cuidado. Quando Deus criou Adão e o colocou no jardim do Éden, não fez dele um desocupado. Adão tinha recebido uma missão de Deus: lavrar e guardar, cultivar e cuidar. Deus fez de Adão um ser já com a questão do trabalho, antes do pecado ter entrado no mundo. Depois da intromissão do pecado, Gênesis 3,19, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Por causa de Israel, 40 anos no deserto, você tem lá em Mateus 6, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando eles colheram o maná, mas tinha o trabalho de colher. Tinha ainda assim o trabalho de colher. E até mesmo essa condição que você tem para trabalhar, ela vem de Deus. É bênção de Deus. Deus tem te dado a força, a condição. Você não é um deficiente. Você tem a condição para trabalhar. A manifestação da graça de Deus. Talento que Deus te deu. O melhor profissional será o indivíduo naquela profissão para a qual ele tem talento. Não é? Médico, dentista, enfermeiro, professor. Gente, eu tive uma professora de matemática que ela tinha extrema facilidade. Filha de um pedreiro. Linha matemática. Para ser um bom pedreiro, você tem que ter a linha matemática, o cérebro para isso. Minha esposa está fazendo assim porque o pai dela trabalhou nessa área. Nós vimos, estudando sobre essa inimiga, a preguiça, que além de falta de disposição física, é um vício moral e espiritual. Por que a preguiça é inimiga do trabalho? Porque a preguiça leva ao empobrecimento. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Não é o que nós aprendemos em Provérbios 10, 4? O outro texto de Provérbios, capítulo 10, vai nos ensinar que o preguiçoso, ele deseja e nada consegue. Provérbios 13, 4. Aliás, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, é Provérbios 10, 4. E o preguiçoso, ainda que ele deseje e nada consegue. Provérbios 13, 4. Porque a ociosidade impede o sustento próprio e familiar. Então, a primeira razão porque a preguiça é inimiga do trabalho, ela leva à pobreza e à escassez, à deficiência, à falta de recursos. Também é inimiga do trabalho porque leva à negligência espiritual. A preguiça é vista como um pecado que leva o indivíduo a negligenciar, a diretamente negligenciar as suas obrigações espirituais e leva ao declínio na fé. Já falamos sobre isso. E a semana passada falamos que a preguiça gera desperdício e ineficiência. Porque o preguiçoso não apenas deixa de produzir, mas ele desperdiça o que já tem.
e vimos uma série de considerações do desperdício provocado pela preguiça na pessoa. E hoje vamos falar então a respeito da preguiça, que é uma desonra e gera dependência. O trabalho é visto como uma vocação divina e também um imperativo moral. E a preguiça é vista como um vício, como um pecado, como um vício moral e espiritual. E aí nós temos aqui em 2 aos Tessalonicenses, Paulo dizendo assim: quem não quer trabalhar, não coma também. Ele é incisivo, direto. Está considerando aqui a preguiça como uma desonra, como um pecado e uma atitude que gera dependência nociva, desonrando o testemunho cristão e a responsabilidade individual. Deixa-me colocar para você algo que eu tenho estudado sobre essa questão da preguiça gerar dependência nociva. Por que a preguiça gera dependência nociva? Porque funciona a preguiça como um mecanismo de defesa contra frustrações e esforços. Tudo que você vai fazer passa pelo seu cérebro. Você olha para o trabalho, né? Passa pelo seu cérebro. Então essa dependência nociva, ela vai funcionar como um mecanismo de defesa, defendendo você contra o trabalho. Viciando o cérebro, aí que é complicado, em conforto imediato, que é a dopamina, prazer, satisfação, gerando então tolerância, onde mais inatividade, veja bem, não fazer nada, quanto mais não fazer nada, vai ser melhor e vai trazer um alívio para a pessoa, ela vai sentir um alívio. E esse padrão vai reduzir a capacidade funcional, causando isolamento e frequentemente pode estar escondendo aí doenças sérias. Não é algo normal, viu? Nenhuma dependência é saudável, você me entende? Nenhuma dependência é saudável. Tá, a pessoa que precisa ficar tomando Red Bull, é Red Bull que fala? Para ficar animado, não é algo saudável. Energético toda hora. Não é? Então o cérebro tem um mecanismo de recompensa. Então a inatividade crônica libera dopamina, prazer, satisfação. Então a preguiça gera prazer, prazer gera preguiça. E aí fica uma dependência, não fazer nada fica fantástico. Eu quando era garoto, eu trabalho desde que eu me entendo por gente. Quando eu era garoto, eu falava assim, se eu pudesse ficar o dia inteiro na rua. Mas não é para não fazer nada. É que eu era viciado em futebol. Bastava uma bola e mais um oponente, pronto. 2 golzinhos na rua, meia hora, 1 hora, 2 horas. Tanto é que quando eu vinha da escola para casa, eu passava num lugar e parada obrigatória. A turminha estava jogando. Eu tinha que jogar com o maior cuidado para não sujar a roupa. Você imagina só. Está ocupado. Quer dizer, para mim é difícil ficar sem fazer nada, por causa do futebol. Falar, se eu pudesse, eu queria ficar o dia inteiro na rua jogando bola. Eu gostava demais de bola, jogar bola. Fiz as minhas últimas atividades jogando com o pessoal da igreja. Lá em 1989, eu pegava a turminha à tarde e íamos para o campinho do hospital jogar bola. E lá o Hospital Vale do Rio Grande era um hospital que cuidava de pacientes com problema mental. Então, de vez em quando, a gente tinha umas partidas também jogando com os doidos. Aí você imagina, ninguém reclamava de nada, né? A gente jogava quietinho, silencioso, nada de... bateu o pé mais forte, ninguém reclamava com ele. A gente tinha um medo deles, vai lá saber o que vai acontecer aqui com esses doidos, né? Mas, coisa assim. Mas você vai ganhando idade, vai crescendo, menina, e vem as responsabilidades e você começa a se envolver com o fato de trabalho. Então, essa dependência da pessoa ter prazer, não fazer nada,
Você já percebe de longe, né? Na escola, né? Já começa a demonstrar que não envolve, que não tem aquilo a sério, né? Mostra preguiça. Se tem uma coisa que você não pode mostrar preguiça, é para estudar. Você tem que, sempre lembro, eu sempre quando me deparo com o serviço, eu lembro sempre de um touro que eu tenho que agarrá-lo pelos chifres. Isso. É prova de matemática? Vamos lá então. Tem que ter estudo, tem que ter envolvimento, dá trabalho, dá, mas vamos lá. Temos que ser o quê? O mais precioso do homem é ser diligente, aplicado. Não é assim? Eu sou da época que os pregadores suavam a camisa, né? Falavam assim, o pregador tem que suar a camisa. Então, além de gerar desonra, gera dependência. Mas não é dependente, você depende de alguém. É algo crônico. Começa a levar a pessoa a uma situação que ela tá assim, sexta-feira, né? Segunda-feira, praia, terça praia, quarta praia. Para ela é sempre praia, não deu um momento para estar sem fazer nada, não é? E o cérebro é assim, cuidado com o seu cérebro, viu? No momento que você está trabalhando, você para, o cérebro já fala assim, atenção, atenção, corpo, já diminui aí o fluxo, vamos lá, sossego, sossego, descanso, descanso, diminui o fluxo, aí você começa a ter o quê? Moleza. Se descuidar, você dorme. Relaxou, dorme. Por que você acha que tem gente que dorme no volante? Relaxou, você está sujeito a dormir. Deu aquela situação que você fica mais tranquilo, você vai dormir. Agora, imagine você que o encontro de Jesus com o apóstolo, não era apóstolo ainda, né? A gente está só dizendo que ele se tornou, mas com Pedro, aconteceu no momento de frustração, mas que envolvia trabalho. Frustração porque foi um trabalho que não deu o resultado que Pedro esperava. Mas Pedro trabalhou em que período? É o que ele diz. Eu trabalhei a noite toda. É o homem do barco, né? O pescador. Profissional. Rede. Tinha um conhecimento. Mar da Galileia, Lago de Genezaré. E ele encontra de manhã com Jesus, que é o barco dele, porque estava disponível. Tinha 2 barcos, mas Jesus pegou de Pedro. É o barco do homem que trabalhou a noite inteira, mas não logrou, alcançou nenhum peixinho. Não é triste? Nenhum peixe ele pegou. 0. Frustração total, desapontamento. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Já ouviu essa frase ecoando pelos ouvidos do Senhor Jesus? Pescador trabalhador. Trabalhou a noite toda. E ainda não tinha ido dormir, porque Jesus pegou o barco dele. E ele ficou por ali. Mas sabe por que Pedro disse isso para Jesus? Sabe por que nós descobrimos que Pedro havia trabalhado toda a noite e nada tinha pego? Porque Jesus, depois de usar o barco dele, deu uma ordem para ele. Porque a palavra de Jesus sempre vem no imperativo, ordenando. Lá em Lucas capítulo 5, versículo... Cadê o meu Lucas 5 aqui? Quando Jesus acaba de ensinar a multidão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Agora é hora de pescar, vamos pescar. O pescador trabalha à noite. É à noite que se pega peixes, humanamente falando, é. Aí nós descobrimos que Pedro havia trabalhado a noite toda, mas ele teve fé para dizer para Jesus,
mas sob tua palavra lançarei a rede. Vamos lá! E Jesus com eles. Trabalhar é um mandamento e uma forma de que eu e você venhamos honrar a Deus. Não é uma maldição, é uma bênção. Uma bênção. E Jesus, operando o milagre da pesca maravilhosa, deu-lhes tanto peixes que Pedro entrou em assombro. Esse homem é o Deus e eu estou perante ele. Ai de mim, pecador! Ausenta de mim, que sou pecador. Mas Jesus operou na vida dele naquele momento. Ele estava por demais espantado. E diz Jesus: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Operou na vida dele. Voltando lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, a diferença entre querer e não poder. Vamos entender 2 aos Tessalonicenses 3, 10. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Aqui é uma diferença entre não querer e não poder. Paulo está falando aqui com quem? Quem não quer ou quem não pode? Quem não quer. A advertência de Paulo aqui refere-se àqueles que escolhem ser preguiçosos ou ociosos, e não aos que estão impossibilitados de trabalhar. Há pessoas impossibilitadas de trabalhar. E hoje, eu vou falar a verdade para vocês, hoje uma pessoa conseguir benefício porque ela está impossibilitada de trabalhar é um milagre. Porque perito nenhum está propenso, inclinado a isso. Pelo contrário, se ele puder marcar recusa em tudo, ele o faz. Mas há pessoas impossibilitadas de trabalhar, alguns por um período de tempo, e são socorridos, auxiliados. Eu tenho o nosso colega Luiz Antônio, até dar entrada e começar a receber o auxílio de afastamento, nós, seus colegas de trabalho, nos unimos e estendemos a nossa colaboração a ele, com cesta, e vários colegas participaram, entendendo a seriedade do momento. Depois ele começou a receber, e ainda está afastado por tempo indeterminado, não pode trabalhar. Graças a Deus está comendo, porque o motivo dele é um motivo sério de saúde. E algumas pessoas já chegaram na idade da aposentadoria e depois de uma vida inteira, dedicação e trabalho, restou-lhes agora, sabe, daquela disposição que tinha, só um pouquinho, né, de força física. Qualquer trabalhozinho que faz já cansa, e cansa bastante. Já não tem mais esse envolvimento. Trabalharam, contribuíram, talvez por 38, 40 anos, e vão receber por quanto tempo? Talvez 5 anos, 10 anos. Lembro da minha mãe a vida inteira. E quando chegou na época de aposentar, que luta para aposentar e depois receber menos de 1 ano, ela ficou aposentada. E quantos não acontece assim? Então a diferença entre não querer e não poder, tá? Se está tudo normal com você, você tem disposição, ore, Deus, me dá graça, Senhor, para o trabalho que eu tenho que fazer, tá? Todo trabalho honesto é onde você deve ganhar o pão de cada dia. Trabalho correto, não em jogos de tigrinho, leopardinho, nem sei mais o que tem por aí. Tá? É ocupação que Deus aprova, que vem de Deus. Tá? Como Pedro, que era pescador, como Mateus, que estava na coletoria cobrando impostos, Zaqueu, que era cobrador de impostos, que foi alcançado ao conhecimento de Cristo, Lucas, o médico amado, olha aí as ocupações na palavra de Deus.
o fazendeiro Abraão, Davi, cujo pai tinha uma propriedade com ovelhas, e ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas, quando Jessé apareceu na casa dele, e era exatamente com ele que Deus queria que Samuel tratasse, e ele foi tirado do curral das ovelhas, e num tempo posterior estava no trono de Israel, o rei pastor. Assim ficou conhecido Davi. Um outro ponto do nosso texto, que é a questão da desonra e dependência. O versículo 11 diz: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, alguns, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, alguns. Estou pensando aqui no que eu vou dizer. No seriado, nessas novelas que aparecem por aí, sempre tem alguém que não gosta de trabalhar. Você observou isso? Sempre tem alguém que não gosta de trabalhar. Sempre tem um indivíduo. Isso leva à desonra. E depender dos outros é o estado de parasitose, tanto espiritual quanto social. Você observou que na obra de Deus não há desemprego? Se não há desemprego, há o quê? Trabalho. Trabalho. Acha o seu lugarzinho, acha a sua ocupação. Tem trabalho para todos. Tem trabalho para todos. Eu me lembro quando eu reconsagrei a minha vida ao Senhor, depois de um período de deserto e de situação crítica, eu estava pronto a fazer qualquer coisa. E eu lembro-me que eu já tinha sido convidado pelo pastor para uma única tarefa no culto: leitura da palavra. Só que o pastor falou assim para mim, assim, ó, tá convidado, quando você for vir, já vem com a gravata, camisa e gravata. Eu tinha uma única gravata que eu havia ganho de aniversário, alguns anos. Eu peguei, falei, vai ser aquela gravata. Aí comprei uma camisa, não tinha nenhuma camisa, né, assim, social. Aí eu fui na lojinha da Dona Benedita. Eu vou falar da Dona Benedita aqui porque eu vou mandar o vídeo depois para ela assistir. Ela está completando 53 anos de casada com o senhor Gabriel. A Dona Benê. Vocês conhecem a Dona Benê, não conhecem? Isso, a Dona Benê, isso, tia, a Dona Benê. Eu fui na lojinha da Dona Benê e comprei uma camisa e apareci lá no culto de gravata. Imagina só o pessoal da igreja, quando me viu pela primeira vez de gravata, não tirava os olhos. Ele está de gravata. Isso é causa, né? E aí eu fui e fiz a leitura. Passado algum tempo eu falei, pastor, estou me preparando para pregar. Ele falou, vai preparando que eu vou te chamar. Isso antes de estudar no seminário. E aí falou, domingo que vem. O domingo que vem era 15 de novembro. Você então prega de manhã pra gente. E eu fiquei a semana inteira, imagina só, de segunda a sábado, só no estudo, estudando. Estudei tanto para falar, para pregar a respeito do que se falou dos Tessalonicenses. Tá? A entrada e o apóstolo, enfim. E preguei naquela manhã, e depois vieram outras oportunidades, e não paramos, estamos, graças a Deus, até hoje, com o ensino da palavra de Deus. E sou muito grato também agora pela atividade da semana, porque eu estou aprendendo muito. Quando você entrega o ensino, você aprende 2 vezes mais, não é? O nosso programa de segunda a sexta é muito rápido, é muito ligeiro, e a gente aprende disciplina de horário, até porque o formato é diferente, né? Eu gosto porque a gente fala a hora, conversa com o pessoal, é mais descontraído do que agora aqui na frente pregando. Desonra e dependência se a pessoa não
alcança essa condição de Deus, da graça de Deus, de você ter um trabalho e ser alguém trabalhador. Hoje há uma deficiência, uma escassez, né, de pessoas para trabalhar. Há uma falta. Quando eu vou ao supermercado, você pode fazer isso também. Você chega no supermercado, todos os funcionários daquele supermercado eles estão uniformizados. As caixas do supermercado estão com os cabelos presos, uma forma bem assim, todos identificados, trabalhando. Cada um na sua função. O pessoal da padaria tem um uniforme da padaria, diferente do pessoal do açougue. Talvez o açougue seja igual, a padaria seja igual, mas é diferente do hortifruti, as prateleiras. E geralmente você pode observar que você não vê uma pessoa limpando durante o dia o supermercado. Por quê? Porque geralmente a limpeza é feita à noite, da madrugada para o amanhecer. O administrativo de muitas empresas, quase todas elas, sem dúvida, sem sombra de dúvida, a limpeza começa às 7 da noite e termina às 6 da manhã. Toda a área, os funcionários estão, como Pedro, trabalhando a noite toda, para que no início da manhã tudo esteja em ordem, os funcionários vão chegar, cada um vai para a sua mesa, parte administrativa para o seu computador. Únicos funcionários, assim, fora o pessoal do administrativo, é a pessoa que faz o chá, o café, ou coisa assim. Mas limpeza? Alguém limpando? Não. Tem supermercado que você vai chegar, você nunca vai ver alguém com vassoura, com rodo, porque é feito da madrugada para o amanhecer. O mercadinho próximo de nós aqui, passa de manhã às 6 horas da manhã para você observar. Tem alguém lavando toda a área externa, preparando, organizando, tá? Assim que deve funcionar o trabalho. Então essa passagem nossa aqui é uma ordem direta para que cada indivíduo tenha a sua ocupação, tá? Você vai ser limitado. Tem gente que pensa que vai trabalhar. Eu conheço gente de um único trabalho que já aposentou e continua nesse trabalho. Você pode imaginar algo assim? Funcionário de um... E conheço um indivíduo que eu vou fazer uma entrevista com ele que por 30 anos, sem uma falta no seu trabalho. E trabalho difícil, árduo. E ele tem sido um indivíduo, um bom trabalhador. Porque é com o nosso trabalho, com o nosso sustento que nós honramos Deus, não é assim? Nós honramos Deus. Nas ofertas, nos dízimos, que vem para o sustento da obra de Deus, da qual Deus cuida. E Deus muito bem conhece o seu esforço, a sua dedicação e a manifestação da graça dele sobre você. Essa é a verdade. A irmã Inês de Ribeirão Preto tem a arte de fazer tapetes. Tem aqueles indivíduos, já viu aquelas pessoas que vão para a prisão? Que tem a arte de colocar barco dentro de garrafa. Que, aliás, eu não sei como é que eles conseguem fazer aquilo. Nunca aprendi como aquilo é feito. Tem que se ocupar. Tem que envolver. Até um indivíduo que está preso tem que trabalhar. Eu tinha um programa de rádio, me ligavam da prisão para pedir música, oração. Como é que eles conseguiram fazer isso? Me pergunte, que eu não sei. Não pode ter celular lá. Mas conseguiram. Ocupação. Tem aquela frase que diz que mente vazia é a oficina do diabo, não é? Ocupar. Você quer ser um crente fervoroso, um homem ou uma mulher de Deus dedicado? Seja envolvido com a palavra de Deus. Não é assim? Quanto mais perto de você estiver a Bíblia, mais próxima do seu coração, do seu pensamento, do seu ser, quanto mais ocupado você estiver, meditando na palavra, ainda que você está trabalhando,
mais você vai perceber a grandeza do Senhor. Quanto mais perto você está de Deus, maior para você vai ser a grandeza dele, o poder dele. Mas quando o morro agudo é assim, né? Quando você está indo para Morro Agudo, de longe o morro é pequeníssimo. Quanto mais longe, ele é pequeno. Quanto mais distante, ele se torna pequeno. Mas quando você vai chegando perto, ele é imenso. Morro Agudo. A preguiça é considerada muitas vezes como preguiça espiritual, onde o indivíduo não quer esforçar-se no trabalho e nem na vida cristã. Então a preguiça é inimiga do trabalho, da prosperidade e do crescimento espiritual. Por que ela é inimiga? Porque ela leva a pobreza e escassez, é uma negligência espiritual, gera desperdício e ineficiência, causa desonra e dependência. A pessoa fica num estado de inatividade. Que horrível, não é? Que terrível. A minha esposa estava falando que o bicho preguiça, que dorme de 15 a 20 horas por dia, porque ele tem um metabolismo daquele jeito, isso é com ele, viu? Eu não pesquisei para ver se é verdade o que ela falou, mas eu vou pesquisar e você pesquisa também. Que a única forma do bicho preguiça se defender é abraçando você e apertando tremendamente. Eu nunca experimentei isso na prática. Tá? Se você quiser experimentar, deixa o bicho preguiça dar um abraço em você. Devagarzinho vai te apertando, né? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Vou falar a semana que vem do outro inimigo do trabalho. É o depois eu faço. É a procrastinação. Tem aquele pai que chamou o filho para trabalhar na vinha, o filho falou, eu não vou. Chamou o outro, falou, eu vou. O que falou eu vou não foi, o que não queria ir foi. Qual deles fez a vontade do pai? O que falou que não ia foi. Minha filha era pequena e aparecia tanto comercial na televisão de aposentadoria que ela perguntou, o que é isso? E nós explicamos, ela falou, nossa, eu quero aposentar então. Eu quero me aposentar. Mas o sonho da pessoa de muitos anos trabalhando realmente é o dia da aposentadoria, porque ela vai poder diminuir o esforço. Né? A Tiana está aqui, já é aposentada, olha que bênção, né? Diminuiu o esforço. Então nós temos alguém aposentado entre nós aqui, né? De vez em quando a pessoa vem sorrindo, consegui aposentar, agora eu vou diminuir o esforço. Porque parar de trabalhar, você não para nunca, né? Os que param, acabam morrendo cedo. Mas que Deus nos abençoe, aliás, e derrama a sua graça sobre nós, tá? Graças a Deus somos pessoas normais, vamos dizer assim, que temos o nosso posto de trabalho. Aqui nós temos pessoas do Hospital de Amor. Tá só aguardando a resposta lá da entrevista que você fez? Tá contratado? Não foi chamado? Vamos continuar orando então pelo Felipe. Não é uma pessoa só que decide, né? São vários, mas continua enviando o currículo, tá? Primeiro, impossível. Depois, difícil. Então será feito. Deus está preparando a área, tá? Agora Ele está querendo você no exercício da oração e da dependência nele. Tá? Falando aqui com o Felipe, vamos estar orando também por ele. Eu disse para ele o ano passado que ele vai trabalhar no Hospital de Amor e para preparar a casa dele, que a esposa dele está vindo. E esse ano ficou mais real ainda, está vindo da esposa dele. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Deus Altíssimo, pelo poder, pela autoridade da palavra do Senhor. Desde os meus 12 para 13 anos, foi muito bom a obra que o Senhor começou a realizar na minha vida.
e que o Senhor há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. O Senhor é poderoso, Pai, para cumprir essa obra. E até aqui temos alcançado a graça, a manifestação da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Obrigado pelo ensino, Deus, da Tua palavra, que vem para trazer na nossa vida aquele confronto, aquele desafio. Há muito trabalho para fazer. Ao nosso trabalho do dia a dia, ao trabalho da obra do Senhor. Levanta, ó Deus, entre nós, homens e mulheres, trabalhando na obra do Senhor. O apóstolo Paulo menciona mulheres que trabalharam, lá em Romanos capítulo 16, homens e mulheres trabalhando na obra do Senhor, cuidando das suas atividades enquanto serviam ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo, trabalhando com tendas, dia e noite, com todo o esforço, com toda a dedicação, e ainda assim, cuidando da obra missionária, que era o propósito e chamada do Senhor para a vida dele, e ele foi incansável, e do testemunho dele para nós, vem a lição, este legado, este exemplo. Ó Deus, abençoe-nos no nosso trabalho e abençoe o nosso posto de trabalho também. Quanto ao Felipe, Deus, que ele venha insistir, porque primeiro impossível, depois difícil, e será feito. Eu creio no agir do Senhor. Creio nesse momento tão importante para o irmão Felipe continuar buscando no Senhor, crendo no teu agir. Também lembro em oração, Deus, o Paulo Napolitano, a enfermidade dele, a necessidade do conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Também o irmão Regis, a dona Cida, oro por esse casal já idosos, que vivem num lar, não tiveram filhos, que tenham pessoas preparadas pelo Senhor para serem auxiliares tão necessários para eles. Por tudo dou graças, ó Deus, lembrando também a Thalita, Deus, aquela jovem por quem estamos orando, que teve complicações, estava na UTI ou ainda está. Oramos que aos cuidados do Senhor haja uma intervenção na vida dela, uma obra do Senhor. Por tudo dou graças e oro no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Salve, Senhor Jesus, e o Espírito de Deus, e a comunhão de Deus, nosso Pai, seja para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe.